Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. São exatamente 16 horas e 19 minutos, hoje dia 15 de janeiro de 2021. Eu quero agradecer a todo mundo que já está ao vivo junto com a gente, esmagando no like, compartilhando esse vídeo. A gente entrou hoje um pouquinho mais tarde, exatamente porque tinha muitos vídeos, muita coisa para a gente estar selecionando para passar para você as informações em todo o território nacional. E eu vou às manchetes, algumas coisas, vai chamando as pessoas para participar, a gente só está começando com Critica Brasil News neste horário, vão chamando outras pessoas para participar. Olha, Bolsonaro aumentou a importação de cilindros, esses utilizados para gás, ele aumentou dias antes dessa pandemia aqui, desse problema que a gente está passando. E atenção, outra coisa, o vice-presidente Hamilton Mourão culpa a população pela nova onda de Covid e diz que a população era indisciplinada, sem comentar que a indisciplina começou com seu próprio presidente da República. Hoje estão organizando para as 20h30 da noite um grande panelaço em todo o Brasil para pedir o impeachment de Jair Bolsonaro. Hoje, às 20h30. E a Luísa Erundina entra na disputa da Câmara dos Deputados para a presidência. Luísa Erundina foi escolhida pelo PSOL para ser uma alternativa no meio do Baleia e também do Arthur Lira. Nós vamos passar todas essas informações para vocês. E também, fábricas de Manaus são invadidas por policiais a mando do governador para apreender cilindros. Há duas versões. A fábrica, a dona da loja, diz que foi uma agressão porque é uma empresa privada, mas outros dizem que ela estava fazendo campanha ali para arrecadar dinheiro ao invés de cuidar das pessoas. Aí, a presidente da Venezuela, agora é chamado de presidente pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que só falava que o Nicolás Maduro era o ditador, agora voltou a chamar ele de seu presidente, porque agora eles estão ajudando o Brasil nessa situação. Estamos ao vivo, essas são as manchetes do que a gente vai mostrar hoje, e eu quero mostrar para vocês também. Falei para vocês que o Alexandre Frota é também candidato. Então nós temos 4 candidatos na Câmara dos Deputados, que é o Baleia Rossi, que é do MDB, aliado do Temer, que está sendo apoiado inclusive pelo PT. Nós temos o outro, Arthur Lira, candidato do Jair Bolsonaro, é do DEM. Agora, Alexandre Frota, do PSDB, que diz que vai ser candidato para pautar o impeachment de Bolsonaro. Ele fala que ninguém tem coragem, mas ele tem. Inclusive disse, vou entregar o cargo da relatoria para Gleice Hoffmann. E agora nós temos a Luísa Erundina, do PSOL, também candidata à presidência da Câmara dos Deputados. Eu falei aqui hoje pela manhã e eu dei a justificativa, porque muita gente perguntou para mim assim, tem gente aqui me assistindo agora, muita gente perguntou, Aquis, por que tu não chama alguém do PT para dizer o seguinte, por que eles estão apoiando o candidato do Bolsonaro, por exemplo, no Senado? Estão apoiando, o PT se uniu ao Rodrigo Pacheco, que é candidato do Bolsonaro na Câmara, aliás, no Senado, e aí a gente queria saber qual o motivo. Eu liguei para 3 deputados, para a deputada Gleice Hoffmann, Enio Ferri, que é líder do partido, e o Paulo Pimenta. E, aliás, os 4, o José Ricardo, que é do PT lá do Amazonas. Os 4, 2 deles não me responderam, cagaram para mim, que é o José Ricardo, do PT, lá do Amazonas, e o Paulo Pimenta. Simplesmente não cagaram para mim. A Gleice Hoffmann e o Enio Ferri não tem tempo. Estão de férias e não pode falar. Então é isso. Eu não vou ficar mentindo aqui, foi isso que aconteceu e já me justifiquei. Agora o Alexandre Frota coloca a lenha na fogueira e também o prefeito de Manaus, gente, Davi Almeida, ele deu uma entrevista ao Datena, aliás, à rádio Band News, e chorou. A gente viu o consternado, entristecido prefeito do Amazonas, que teve a mãe morreu de Covid um dia antes de ele ser eleito prefeito, não é? E isso aí é uma tristeza, e une tanto ao que ele está vivendo lá no Amazonas, porque o momento lá é ruim demais para todos os amazonenses. E eu vou colocar aqui para vocês essas imagens para vocês verem de lá.
olha só, a LG, ela doou para o governo do Amazonas alguns cilindros. Isso aí é a polícia, mostrando a polícia indo lá pegar os cilindros. O que está acontecendo também lá de empresas que são privadas estão dizendo que o governador Wilson Lima está usando a polícia para entrar nas empresas e requerer para ele os oxigênios de graça. Né? De graça, está pegando de graça das empresas como se fosse obrigação de empresa privada dar para o Estado. Aliás, o Wilson Lima está sendo acusado de não ter pago empresas que forneciam os cilindros de gás, de oxigênio. Como ele atrasava, não pagava, as empresas acabaram não fornecendo. E ele deixou rolar essa situação. Eu vou colocar aqui, o ex-prefeito de Manaus acusou o Wilson Lima de assassinato e comparou os hospitais de Manaus como se fosse uma câmara de gás. Porque morreram 77, salvo engano, 77 pessoas num dia só na ala onde faltou gás. Elas morreram asfixiadas. Não foi questão do Covid, é porque não tinha o oxigênio. E o prefeito anteontem, o ex-prefeito Arthur Neto, deu essa declaração ao Wilson Lima. Olá, Manaus. É com muita tristeza que me dirijo a você hoje. 28 pessoas mortas por falta de oxigênio só no 28 de agosto. Eu não estou vendo que falte oxigênio em nenhum outro lugar. Mas está faltando em Manaus. Está faltando no Amazonas. Eu queria dizer diretamente ao governador do estado que o nome disso é assassinato. Como é assassinato se comprar respirador falso, respirador que não serve para curar ninguém, ainda por cima em loja de vinho e com preços superfaturados. Eu tenho a impressão, governador, que do senhor basta. A Assembleia precisa tomar uma atitude maiúscula e partir claramente para o seu impeachment, para o seu impedimento, porque o senhor levará o Amazonas do mal para o pior. É o que eu espero, infelizmente, é o que eu vejo, é o que eu analiso. Aumente as perseguições a mim, aumente o seu ódio, estimule seus acólitos a telefonarem bastante, a fazerem bastante historinha, bastante fofoca em telefone, enfim, faça o que quiser, mas saiba da minha opinião. O senhor foi o pior governador que esse estado já teve. E o senhor está praticando assassinato. E pior, assassinato à la Hitler, assassinato tipo câmara de gás, assassinato por asfixia, o pior tipo, o mais doloroso, o mais cruel, o mais perverso. Olha, esse foi as palavras de Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, que desabafou contra o governador de Manaus, Wilson Lima. Aliás, especialistas ouvidos aqui pelo Critica Brasil e ouvidos por outros meios de comunicação lá do Amazonas, disseram que o Wilson Lima foi avisado, que o governador foi avisado de que a segunda onda poderia acontecer, mas não providenciou cilindros, não providenciou o pagamento dessas empresas. Então está tendo uma confusão porque as pessoas estão na fila com cilindros para serem utilizados por eles mesmos, mas eles não têm a mínima condição de levar isso somente para casa. Então, são pessoas que estão, queridos, que estão no hospital. Então, eu vou mostrar um vídeo agora aqui para vocês terem uma ideia do caos que está lá. Não é de ontem, isso é de hoje. O que eu vou mostrar esse vídeo é de hoje, é de agora. Pra vocês terem uma ideia como o negócio, sabe, tá demais e essa situação tem que... Vou já falar do Hamilton Mourão e do caso Queiroz. O caso Queiroz deu uma reviravolta lá no Rio de Janeiro. O Bolsonaro tentou o tempo todo colocar o seu procurador, as pessoas que ele queria lá no Rio de Janeiro. Só que o caso Queiroz teve uma reviravolta, vou anunciar já já. E também vou falar do Hamilton Mourão. Com a desfaçatez, fala que a culpa agora é somente do povo indisciplinado. Como se o Jair Bolsonaro fosse um grande disciplinador. Uma pessoa que a gente pudesse confiar. Veja essas imagens de hoje, ainda há pouco, lá de Manaus.
Vamos conseguir o carro para ficar 10 abaixo. Esse é o primeiro. Não deixe ninguém entrar atrás de você. E o cara roda aqui não tira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As pessoas vão contando aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 5, esse é o último. A situação vai complicando. Que situação, meu amigo. Atenção, seu bando de rato. Você que roubou dinheiro da saúde pública, devolva. E o outro lá na beneficente portuguesa. Também que está hospitalizado, entubado também. Tá entendendo? Eu não estou vindo pegar porque ela é praticamente uma irmã minha. Tá entendendo? E o pai dela se encontra lá dentro internado. Ela tentou transferir ele para Brasília. Ele não conseguiu, porque os médicos não liberaram. Devido à situação dele. Tá entendendo? Então, senhor governador, pelo amor de Deus, tenha um pouco de vergonha na sua cara. Seja homem, vem aqui com o povo, dê uma satisfação pro povo, que o povo está merecendo isso. O povo da Amazonas é um povo sofrido. Tá, seu governador? Se o senhor for homem, o senhor vem aqui. Não mande a polícia, não, que eles também estão passando pela mesma situação que nós estamos passando. Parentes dele, eles mesmos estão morrendo também por causa dessa pandemia que está tendo no estado da Amazônia. O senhor, quando foi para pedir dinheiro, ficar mandando a imprensa fazer. Olha, gente, o caso lá em Manaus chama a atenção por conta do tempo. Eles já eram para ter tomado essa providência há muito tempo. Aliás, o próprio governo federal, o seu Jair Bolsonaro, que bagunçou diversas vezes com a doença, não é? Levou o caso na brincadeira, aglomerava de gente, participava aqui mesmo em Brasília de manifestações contra o Supremo, contra o Congresso em meio à pandemia, que disse que esse negócio de máscara é coisa de viado, que falou que era uma gripezinha, que receitou cloroquina achando que isso... Nós não precisamos de vacina, eles diziam. Nós temos a cloroquina e está aí o resultado. Infelizmente, este é o resultado. É agora de Manaus, mais esse vídeo aqui, fui lá de Manaus. Olha só. Aqui é a nossa loja, mostra a nossa loja, Carol. Essa é a Pix, tá? A gente não faz nada de errado. Eu vou mostrar pra vocês aqui aonde é o nosso depósito. Olha como é que tá a nossa rua, de tanto carro esperando com o cilindro na mão para encher. E a gente não tem condições de deixar nosso caminhão, que é um caminhão HD grande, de 8 rodas, para parar aqui para desabastecer os cilindros. Então o que a gente fez? A gente pegou, ó, eu vou mostrar como é que tá a frente do nosso depósito, gente, com as pessoas esperando pra gente encher o cilindro. Essa imagem de ontem à noite, tá? Pra quem tá assistindo Critica Brasil agora. Só um minuto. Eu vou aqui e já volto, rapidinho. Então a gente tá mostrando aqui, a gente tá mostrando aqui o caminho onde a gente estava guardando o nosso caminhão. Eu vou mostrar para vocês que não é longe, mas que era necessário, porque para a gente deixar o nosso caminhão aqui para desabastecer, era muito transtorno. Todo mundo vinha para cima do caminhão, querendo oxigênio. Essa imagem aí, para quem está assistindo, essa é uma empresária de uma empresa chamada Fênix, que eles têm cilindros lá, oxigênio. O que mostra que em Manaus, na verdade, não havia falta de oxigênio nas empresas. O que havia falta era nos hospitais. Então a culpa era de quem? Do governador. Porque as empresas que estão vendendo, elas vendem. Vocês acham que a empresa vai fazer o quê? Elas estão vendendo. Então, muitas das pessoas que estavam precisando do oxigênio dentro do hospital, sabendo onde tinha empresa, o que ela fazia? Ela pegava a bala, aquela bala que é aquele lugar, o cilindro, levava na empresa, pagava e dizia assim, me dá. Porque o governo não dava. O governo não fornecia. Então aí a empresária está dizendo o seguinte, olha, eles bateram na minha empresa, pegaram a minha empresa, roubaram o meu caminhão, porque isso é uma empresa minha. Não é para estar, por exemplo, sendo falta lá. Claro, precisa de esclarecimento, porque nesse momento também tudo quanto é empresa quer faturar. Né? Agora a gente precisa entender que quem é para estar ajudando o povo, auxiliando o povo, é o governo, porque ele está ali para fazer isso. Como disse o Arthur, está faltando lá no hospital de Manaus, mas nenhum outro lugar está faltando. Que merda é essa? Falta de pagamento, falta de vergonha na cara. Foi isso que aconteceu de terem votado
no governador, que não entendia de administração, foi a primeira vez candidato. Aconteceu a mesma coisa lá no Rio de Janeiro. Votaram no Wilson Witzel por causa do Bolsonaro. Em Manaus, votaram no Wilson Lima por causa do Bolsonaro. Agora estão pedindo para o Wilson Lima sair porque vem incompetência, sem planejamento nenhum. Então o caso aí é complicado. É de estranhar que tenha acontecido isso, mas eu te pergunto, com o poder de que polícia eles estão fazendo isso? É uma ordem judicial? Porque, na verdade, houve uma ordem judicial lá da polícia, aliás, da Justiça Federal da região do Amazonas, pedindo para a União enviar rapidamente os cilindros que estão precisando. Aliás, artistas se mobilizaram. O Whindersson Nunes, hoje, eu falei aqui sobre o Whindersson Nunes, ontem eu estava falando sobre isso, hoje, eles fizeram, desde ontem, fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar oxigênio para lá. Como se nós não tivéssemos governo. Como se a gente não tivesse que pedir desse daquele. É lógico. E eu pergunto, o Whindersson Nunes, o Tiro Lipa, o Felipe Neto, que são youtubers, estão ajudando. Agora, faço uma pergunta para o Ratinho. Quantos cilindros o Ratinho enviou para lá, para Manaus? Porque o Ratinho gosta de falar merda o tempo todo, puxa-saco do governo Bolsonaro o tempo todinho. Tá ajudando em quê? Eu quero falar pro Siqueira lá de Manaus. Tá ajudando em quê, Siqueira? Né? O CPF cancelado, ou seja, fica bagunçando com a morte dos outros o tempo todo. Mas quando é a hora de ajudar, não. Porque aí reclama, é bolsonarista, negacionista, fala do cloroquina, de medicamento que é efeito placebo. Mas cadê? Tá ajudando em quê, Siqueira? Cadê o Silvio Santos? Está enviando quantos milhões lá para o Amazonas? O Silvio Santos está enviando quantos milhões lá para o Amazonas, que é outro puxa-saco do governo federal? Era para estar ajudando. Cadê o Alexandre Garcia, negacionista? Que é uma gripezinha, que não mata. Tá aí, milhares de pessoas na rua pedindo, implorando pelo cilindro e não tem. Aliás, o próprio prefeito de Manaus, Marilu, dando entrevista, o prefeito de Manaus é meu amigo particular. Conheço o prefeito de Manaus há muito tempo. Ele entrou agora, dia 1º de janeiro. Não tinha sido prefeito de Manaus nenhuma. Pegou Manaus num caos tremendo. O governo do estado sem atuação. E olha o que ele falou. O prefeito falou exatamente isso à rádio Band News ontem, a Band FM. Vamos ouvir o que ele falou. Situação muito difícil, dramática. Manaus está pedindo socorro. Um dia muito triste para a história da nossa cidade. A situação se agrava a cada dia, a cada momento. Naquilo que se concerne às atribuições da Prefeitura de Manaus, temos trabalhado para resolver e solucionar esses problemas. Atenção básica, centenas de médicos afastados. Em apenas 12 dias atendemos 18.900 pacientes nas nossas unidades básicas de saúde exclusivas para o Covid. Temos ampliado o atendimento, porém, para que você tenha uma ideia, na unidade básica do bairro onde eu nasci, onde eu tenho minha casa e o meu escritório, os médicos lá foram infectados na noite de ontem, hoje de manhã já tem que trocar. Serviço de verificação de óbitos, todos esses os médicos também infectados. Nossa maior carência aqui é de mão de obra nesse momento, em função do cansaço dos profissionais, no caso da atenção básica, na média e alta complexidade. É isso que vocês estão vendo. A demanda é muito alta. No pico da pandemia, se tinha aproximadamente 30 mil metros cúbicos de oxigênio sendo consumidos, e a capacidade de produção das usinas aqui na nossa cidade. Eu estou passando informações para vocês da saúde média e alta complexidade também, para que a gente possa ter uma noção, vocês que estão acompanhando em todo o Brasil, vocês possam ter uma noção do que nós estamos passando. Claro. A capacidade de produção das usinas instaladas aqui na nossa cidade, ela é de 35 mil metros cúbicos diários, e a nossa necessidade hoje é de 76 mil metros cúbicos diários. Então, nós precisamos que os estados que tenham esse produto, esse insumo, que possam nos ajudar. O governo federal está aqui presente, mas a necessidade nossa é muito grande. As pessoas estão morrendo nesse momento, e se nada for feito a nível nacional e internacional, todos aqueles que clamam em ajudar o Amazonas, a Amazônia, quando veem
uma árvore sendo derrubada, a floresta pegando fogo, que agora se unam para salvar as pessoas. Ainda não vi essa manifestação, ainda não vi esse movimento a nível nacional, internacional. Aqui moram 4 milhões e 100 mil brasileiros que mantêm essa floresta em pé, que são punidos por preservar com isolamento. Somos o estado que mais preserva no Brasil, no mundo. Somos exemplo de preservação e somos punidos pelo isolamento, que hoje, infelizmente, nos causa morte, não somente pelo isolamento, mas devido em todas as questões que nós estamos passando. Situação... Olha, gente, dramático o comentário do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Não é uma coisa assim que traz consternação. Ou seja, a prefeitura dizendo o seguinte: o negócio está ruim, está um caos. Muita gente, a gente sabe que brincou, mas quem brincou principalmente foi o governo federal. O governo federal, através do Jair Bolsonaro, fez o que fez. Mangofa, fez brincadeira. Aliás, deixa eu ler essa notícia aqui para vocês. O governo Jair Bolsonaro elevou o imposto de importação sobre cilindros utilizados no armazenamento de gases medicinais poucos dias antes dos hospitais de Manaus entrarem em colapso por falta de oxigênio para atender os pacientes internados com Covid-19. Segundo reportagem da Band News FM, o material estava isento de imposto desde o início do ano passado. A tributação sobre os cilindros foi chancelada por meio de uma resolução publicada pela Câmara do Comércio Exterior em dezembro, o que fez com que muitos importadores deixassem de adquirir os cilindros. Como a maioria dos produtos vem do exterior, muitos importadores estão deixando de trazer os cilindros, afetando o armazenamento de oxigênios e outros gases. Ainda segundo a reportagem, o preço do material, que em função do alta do dólar custava cerca de R$1.000, passou para ser R$1.600 com incidência de impostos. Fontes da Band News também teriam dito que parte da produção dos 2 fabricantes nacionais dos reservatórios são destinados ao mercado externo. Para vocês terem uma ideia do absurdo do governo Bolsonaro. Está passando uma pandemia, respiradores precisam de oxigênio, as pessoas precisando, e ele faz o quê? Aumenta o imposto de importação do produto que a maioria vem de fora. É um absurdo um governo que tarifa zero para arma. Para salvar a vida, ele aumenta o imposto. E a Câmara do Exterior, as relações exteriores, são comandadas pelo filho dele na Câmara dos Deputados, pelo Eduardo Bolsonaro. Então é um absurdo o que nós estamos vivendo nesse Brasil. É hora de a Câmara ter coragem, o seu Rodrigo Maia ter coragem, não é ser macho nesse momento, para desengavetar os impeachments, 60 impeachments contra o Jair Bolsonaro. O presidente que tem mais pedidos de impeachment na história do nosso país. Ou seja, brincou, sacaneou. Agora, nesse momento, ele diz que a culpa não é dele. Nesse momento, quer se eximir de uma culpa que é, sim, em parte dele e em parte do governador do Amazonas, que poderia ter feito algo reservado, se planejado, mas não planejou. Aliás, estava comprando aparelhos em empresas de vender vinho. Pra você ter uma ideia. Então é uma sacanagem tremenda. Reveja as falas do Jair Bolsonaro diante da pandemia, uma cronologia para a gente ver que é hora do impeachment. Hoje, às 20h30 da noite, todos estão convocados, todos os brasileiros, para a manifestação, um panelaço nacional contra o Jair Bolsonaro e uma petição ao seu impeachment. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? O povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Vai morrer, gente. Vai, com certeza. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. E aí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.
Gente, é um absurdo que a gente tenha um presidente desse tipo. Eu estava assistindo a Angela Merkel, chanceler alemã, falando de um jeito, sabe, preocupada com a nação, projetando, falando sobre a vacina. Ou seja, ali você viu uma mulher de coragem dizendo o seguinte: eu estou falando para vocês, ou vocês fiquem em casa, ou protejam-se, ou vai muita gente morrer. Nós estamos vendo, não é invenção do mundo. Será que todo mundo está mentindo? Só o Bolsonaro falava a verdade? Pelo amor de Deus, gente. Está mais do que na hora de a gente colocar o Bolsonaro para fora. O Alexandre Frota diz que é candidato para pautar o impeachment do Bolsonaro. Ele gravou esse vídeo pedindo votos para a presidência da Câmara. Olha o que ele disse. Não, o que eu posso prometer? Uma Câmara totalmente independente, uma Câmara livre. Eu vou abrir diálogo com todos os segmentos da Câmara, com todos os partidos, inclusive. Eu não tenho cargos para oferecer, ao contrário dos outros grandes candidatos que existem. Não tenho emendas de 15 milhões de reais, mas eu tenho um trunfo na mão. Eu sou o único candidato à presidência da Câmara dos Deputados Federais com coragem suficiente para colocar no primeiro minuto de mandato o processo de impeachment do Jair Bolsonaro. Eu prometo que antes mesmo de sentar na cadeira, esse processo já estará em andamento. Olha aí, falou o Alexandre Frota. Bom, se a questão do impeachment é tão grandiosa, não é? Inimigo do inimigo meu é meu amigo, nesse momento. Agora, o PT está com Baleia Rossi, que é do PMDB, do qual houve muitos traíras. O Alexandre Frota também não é flor que se cheira, é do PSDB. Só que no momento o Alexandre Frota diz o seguinte: eu sou o único que tem coragem de colocar impeachment no Bolsonaro. Único. E faria isso no primeiro minuto que eu vencesse as eleições. Então é hora de se unir em torno de alguma coisa ali. Mas é conchavo de um lado, é papagaiada do outro, fica difícil. Não confio no seu Alexandre Frota concernente a outras coisas. Mas para tirar o Bolsonaro, meu irmão, para tirar o Bolsonaro, vai qualquer um. Vai um desses aí. Agora, o Baleia Rossi já disse que o impeachment do Bolsonaro não é comprometimento dele. Falou para Gleice Hoffmann uma coisa, depois em entrevista disse outra. Aliás, tem candidato também do PSOL, que é a Heloísa Erundina. Vocês lembram do caso do Bolsonaro, mandando pessoas usar cloroquina e tal? E aí eu entrevistei o médico, o Dr. Nilson Geber, ontem aqui falei, e ele disse assim: olha, isso aí não é para Covid, isso é para lúpus, para febre amarela e tal, não funciona. Ele disse: é como se você dissesse para a pessoa, pega aqui uma aspirina e uma vitamina C e vai para casa. É claro que a vitamina C e a aspirina vão fazer alguma coisa no teu organismo, mas a cloroquina não, isso é só papo. Vocês lembram desse áudio atribuído ao Mandetta que falava o seguinte: é fácil para o Bolsonaro dizer para os outros usar cloroquina quando ele é protegido geral. Olha esse áudio aqui. O presidente tinha 3 eletrocardiogramas sendo feitos por dia. Um de manhã, um depois do almoço e um à noite. Um médico 24 horas do lado do quarto dele, ele monitorizado. Leitos de CTI à disposição dele caso ele tivesse qualquer mal-estar ou dificuldade. E uma ambulância na porta do Palácio do Planalto. Não é a realidade de você, cidadão, que está dentro da sua casa. Eu tenho muito receio dos idosos, porque eles tomam remédios para o coração, tomam remédios e são eles os que complicam. Você dá cloroquina para um jovem de 30, de 40 anos, ou der uma fita do senhor do Bonfim, ou uma benzedeira boa que tem aqui em Mato Grosso do Sul e deve ter aí no Rio Grande do Sul, a probabilidade dele sair tranquilo da doença é mais de 99%, com cloroquina, com vitamina D. Então tratar o que não precisa tratar é sempre muito prazeroso para os médicos. Agora, dar esse remédio para pessoas de 80 anos, 70 anos, 65 anos, diabéticos, que já têm arritmia, que têm uma série de comorbidades, sem ter como fazer um eletrocardiograma, sem ter como monitorar e sem garantir para ele que se ele tiver uma arritmia, ele tem uma vaga no hospital, me parece muito irresponsável do ponto de vista médico. Pois bem, então o presidente tem aparelhos, respiradores, médicos do seu lado, ambulância na porta, ou seja, é muito fácil, né, dizer, faz isso aqui quando você é totalmente assistido. Olha, gente, olha mais essa notícia aqui.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é um dos assuntos mais comentados na rede social do Twitter por criticar o governo com frequência, mas segurar as dezenas de ações de impeachment contra o Bolsonaro. Internautas dizem que estão cansados da postura do parlamentar. Alguns fizeram piada com o fato e outros criticaram duramente sua negligência com a população brasileira. Nesta sexta, Maia disse que a falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultados da agenda negacionista que muitas lideranças promovem. E os internautas disseram, quem não aguenta mais nota de repúdio. Ou seja, Maia, você fala tudo isso contra o Jair Bolsonaro, porque não faz nada. São 60 pedidos de impeachment, não faz nada. Sabe que o cara é responsável, comete crimes, cometeu absurdos e fica nessa das duas uma, ou é covarde ou tem rabo preso. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão declarou nesta sexta-feira que há uma dificuldade natural para impor medidas de restrição no Brasil por conta de uma característica do povo. Agora a culpa é só do povão. Tirou a reta do Bolsonaro. Segundo ele, o nosso povo não tem essa imposição de disciplina, algo que não ocorreria em vários outros países que estão frente a uma segunda onda da pandemia do Covid-19, reativando esquemas de quarentena e até mesmo lockdown. A informação é do portal UOL. Em nenhum momento o general citou Bolsonaro, que é o maior crítico das medidas de isolamento social e é o maior indisciplinado, é o maior bagunceiro, é o maior, influenciador do mal das pessoas. O general Hamilton Mourão deveria criar vergonha na cara de falar da população, muitas vezes envolvida, ensandecida, envenenada pelo seu Jair Bolsonaro, que levou milhares às ruas, que é um dos que diz não usa máscara, que isso é pra viado. Aí as pessoas que votaram nele, que amam ele, que são loucos por ele, vão na corda dele. Entende? Então colocar culpa agora no povo, porque o povo fez isolamento. Os governadores colocaram isolamento. Quem não fez isolamento é aqueles que amavam Bolsonaro acima da sua própria vida, acima da ciência, e se colocaram no meio da rua. Então não diga aqui que o povo é disciplinado. Em todo lugar do mundo tem povo disciplinado. Agora, rebaixar o brasileiro, como se o brasileiro não estivesse ouvindo, imagine se todos os governadores, Marilu, se todos os prefeitos e o presidente da República tivessem se unido em uma só voz e dito, gente, é assim, assim, vamos usar máscara, é álcool em gel, é a vacina, vamos fazer isolamento social, é isso e aquilo, eu acredito que nós não estaríamos nem na metade do que morreram aqui no Brasil. Por quê? Porque todo mundo falava numa linguagem só. Mas aí o governador falava uma coisa, vinha o presidente e dizia outra. A ciência falava uma coisa, essa desgraça, essa boca podre falava outra. O Bolsonaro é a perdição do Brasil. A maior vacina que o Brasil pode tomar contra o Covid-19 hoje é o impeachment de Jair Bolsonaro. Essa é a maior vacina que pode, porque quando ele sair, vai destravar a vacina, vai destravar tudo. O cara mentiu até com o negócio da Índia. Disse que ia pegar a vacina na Índia, a Índia nem concordou com ele ainda. Ou seja, o porta-voz do governo indiano disse o seguinte, é temerário. A gente não acordou nada ainda. Estamos iniciando o nosso tratamento aqui. A gente não disse nada, não prometeu nada. O governo não se adiantou a isso para mostrar que estava fazendo alguma coisa, para querer parecer mais do que o Dória lá em São Paulo, porque foi o Dória que começou esse negócio do Butantan, essa coisa toda lá. Tem uma sacanagem. Tem uma vacina pronta. Aí ele vem nas redes de comunicação de que não tem. São 6 milhões de doses de vacinas que estão prontas, que o Instituto Butantan aprontou. Aí o Bolsonaro disse que vai obedecer a ordem da Anvisa agora. Tudo bem. Agora, por que não obedeceu a ordem da Anvisa para receitar cloroquina? Porque agora está preocupado com o efeito colateral de uma vacina que o Instituto Butantan, o maior instituto da América Latina, que faz todas as nossas vacinas de poliomielite, febre amarela, paralisia infantil, BCG, tudo. Foi eles que fizeram, nunca teve essa frescura. E agora está tendo essa frescura. Ou seja, é para impedir as pessoas de serem vacinadas. Porque o Bolsonaro acha que, primeiro, se o Coronavac for a primeira vacina, quem vai levar a fama vai ser o Dória. Então por isso que ele não quer, não é que ele se preocupe com o efeito colateral, merda nenhuma. Ele se preocupa com o ibope dele. Outra coisa, ele não quer que as pessoas sejam imunizadas, sabe por quê? Porque ele sabe que depois que as pessoas forem imunizadas, estiver todo mundo livre, vai todo mundo pra rua pedir essa desgraça que saia. Pedir o impeachment do Bolsonaro. Então, pelo amor de Deus, o negócio é demais. Gente, é um absurdo o que a gente está vendo aqui no Brasil todo.
essa pandemia e como diz o pessoal do Bolsonaro, o nhônio, ao invés de fazer alguma coisa, o Rodrigo Maia não faz nada, fica com notinha de repúdio. Coloque a sua notinha de repúdio lá no vaso sanitário, pelo amor de Deus, para não dizer outra coisa. Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui e agradecer a Soares Maju, mandando o superchat para nós que está ao vivo. Gente, são mais de 2.400 pessoas ao vivo, mas nós temos pouco like. Esmaga no like, ajude o Critica Brasil, porque assim o YouTube entende que esse canal é importante para você, para a audiência, para nós e para a informação. Lisete Nascimento diz, ei você, muito obrigado pela sua mensagem também. A Jana diz aqui, você está a cada dia melhor, um enorme comunicador inteligentíssimo, gosto muito de você, obrigado Jana, gosto muito de vocês também. É vocês que fazem desse canal o sucesso que o canal é. Não é somente por mim, é porque vocês aprovam, vocês falam. Eu sempre digo, aqui a gente fala a verdade, doa em quem doer. A gente não é para puxar a sardinha de ninguém, nós estamos para ser justos, apesar de sermos pessoas pecadoras como qualquer outra. Eu tenho uma última notícia para dar, mas eu gostaria, olha só, gente, Jair Bolsonaro tentou nessa sexta-feira se eximir da responsabilidade pela crise da falta de oxigênio para pacientes internados com Covid. Faltou dizer que aumentou o imposto sobre esses produtos, não é? Ele disse assim, que ele fez a sua parte. Na ocasião, ele também voltou a defender o uso de medicamentos sem comprovação eficaz para o tratamento da doença. Ele disse, a gente sempre está fazendo o que tem que fazer. Problema em Manaus terrível, problema lá. Agora nós fizemos nossa parte, fizeram não. Não fizeram a sua parte não. Porque se fizessem, nós já estávamos sendo vacinados. Já tinha vacina aqui. Porque ele disse que admirava tanto o Donald Trump está vacinando o pessoal dos Estados Unidos todinho. Admirava tanto Israel é o país modelo que já conseguiu vacinar quase 25% da população. E o Bolsonaro não? Não é estranho esse negócio? Por que não? Atraso, negacionismo, brincadeira, molecagem, patifaria. Em seguida ele voltou a defender o uso de hidroxicloroquina como sempre, não é falando besteira o tempo todo. Mas aí ele não pensa no efeito colateral da pessoa, né? Não, aí nesse momento não. Atenção, gente, olha a notícia de hoje. Luciano Matos de Souza sobre o caso Queiroz, atenção. Luciano Matos de Souza foi empossado como novo Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro na manhã de hoje. Ele exercerá o cargo até 2023. Em sua primeira entrevista, o procurador disse que pretende cuidar pessoalmente de processos que sejam de atribuição da Procuradoria-Geral da Justiça, com a denúncia do Ministério Público no caso do Flávio Bolsonaro, as rachadinhas, o esquema de corrupção. O filho mais velho de Jair Bolsonaro foi denunciado por supostamente ter chefiado um esquema de rachadinhas na Alerj. Aliás, ele foi denunciado por 4 crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro. Ele disse, eu vou delegar porque não tenho a menor condição de cuidar de todos os casos, mas vou cuidar pessoalmente como responsável pela atribuição do caso do Queiroz e do Flávio Bolsonaro. Então, neste momento, o Jair Bolsonaro, que queria blindar o seu filho, que ele está mais preocupado em salvar o Queiroz do que salvar a população, salvar o filho da polícia do que salvar a população brasileira. Ele, o procurador que tomou conta agora do Ministério Público do Rio de Janeiro, que o Bolsonaro queria o candidato dele. Você vê que ele fez a jogada toda para tirar o governador do Rio de Janeiro, a família dele se uniu para tirar o governador do Rio de Janeiro, porque o governador do Rio de Janeiro estava levando adiante as investigações sobre ele. Só que como o governador também é fuça suja como ele, o que aconteceu? Os derrubaram antes de ele concluir o caso. São 13 celulares que estão na perícia do Rio de Janeiro para serem elucidados. O Ministério Público disse que já foram periciados, que tem muita informação dentro do celular do Adriano Magalhães da Nóbrega, assassinado lá na Bahia, e que uma hora ou outra eles vão colocar à tona sobre o que tem ali nesses celulares. Agora, com o aval esse procurador, o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, ele foi escolhido pelos próprios procuradores numa lista tríplice. O Bolsonaro queria que o governador escolhesse pessoas de fora, da confiança dele. Só que foi escolhido este camarada aí, que diz o seguinte, vou cuidar pessoalmente do caso do Flávio.
Parabéns ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Não se dê por vencido, desistir nunca, render-se jamais. Você que está assistindo Critica Brasil, a gente está todo dia aqui às 15h45 e à noite às 21h45. Hoje nós tivemos um espaço maior de tempo, por conta disso a gente normalmente faz o programa de no máximo 30 minutos, mas hoje, como tinha muita notícia, muito caso a falar, a gente está com 1 hora de duração já. Quero agradecer a todo mundo pela participação no Critica Brasil. Aliás, somos 41 minutos. Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Um grande abraço para todo mundo. Compartilha esse vídeo. Se você não puder ajudar o Critica Brasil de forma financeira, ajude compartilhando. Ajude indicando para alguém, dizendo assistam lá, porque aqui a gente mete a bronca mesmo. Atenção, não esqueçam, hoje, às 20h30, horário de Brasília, panelaço em todo o Brasil pedindo o impeachment do Jair Bolsonaro. Hoje, às 20h30. Grande abraço, Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã, às 15h45. Grande abraço, tchau.